E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Você tá chamando o Brito? Romero Brito? Se eu tô chamando? Katrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? 16, 18. 16, 18? 14? E o Brito? Romero Brito? Primeiro Brito. Minha vida acabou. Deixa eu cair. É de ruim? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. E é aqui que você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E sem mais enrolação, vamos para as notícias. No Pataquadas anterior, número 8, eu comentei que os funcionários do Guggenheim, o Museu de Nova York, estavam se organizando para poder montar um sindicato. Bom, agora, no dia 27 de junho, numa quinta-feira, 57 dos 77 funcionários que participaram da eleição votaram sim. Então, significa que agora os funcionários do Museu Guggenheim se juntam ao Local 30, União Internacional de Engenheiros Operacionais, que também representa os trabalhadores do MoMA. A Academia de Música do Brooklyn, de Nova York, e o Museu Art Fry, em Seattle, também passaram por um processo de sindicalização recentemente, e o New Museum de Nova York ainda está nesse processo. Então, talvez a gente vai ter mais notícias aí para frente de funcionários de museus entrando em sindicatos. Agora, olha que loucura. Notícia do dia 21 de junho. Um relatório no Washington Post revelou que os antigos apoiadores de arte Bernard e Lisa Sells contribuíram com mais de 3 milhões de dólares nos últimos anos para organizações que apoiam o movimento anti-vacinação. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. A Lisa Sells também atua como presidente da Organização de Combate à Vacinação e recebeu 3/4 de seu financiamento da Fundação Sells. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse movimento anti-vacinação, que ele tem crescido bastante nos últimos anos. Um médico maluco, em 1998, publicou um artigo numa revista médica que ligava a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola ao autismo. E aí esse cara, enfim, em 2010, ele teve a licença médica cassada e o artigo foi retratado. Só que, porque assim, não existem evidências médicas, obviamente. Isso é uma doideira da cabeça dele. Só que um monte de gente, enfim, acabou embarcando nessa maluquice e é um negócio meio lucrativo, né? Acaba sendo lucrativo no final das contas. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Gente, olha que doideira. O cara que é fundador dessa organização, esse grupo anti-vacinação, falou que os pais, né, se eles querem que os filhos tenham sarampo, então que deixe os filhos terem sarampo. Se eles querem ter, é problema deles. É uma doença infantil e trivial. Cara, sério, eu não consigo conceber como que pode, sabe? É muita maluquice. Bom, só pra deixar bem claro, né, gente? Vacina não causa autismo. Autismo não é uma doença. É importante ressaltar isso também. Próxima notícia.
No dia 5 de julho, morreu o historiador da arte e crítico Douglas Crimp. Ele tinha 74 anos de idade e morreu de mieloma múltiplo. Crimp ficou muito famoso após a sua exposição em 1977, a Pictures. Em 79, ele publicou um ensaio dando enfoque a uma nova geração de artistas, de fotógrafos, como Cindy Sherman, Sherry Levine, Philip Smith, Jack Goldstein e por aí vai. Ele atualmente atuava como professor de História da Arte e professor de Estudos Visuais e Culturais na Universidade de Rochester. Em 87, Crimp foi membro do coletivo ativista da luta contra a AIDS, ACT UP, e grande parte de seu trabalho sobre a AIDS pode ser encontrado em Melancolia e Moralismo, ensaios sobre AIDS e política queer, de 2002. E também no seu livro de 1990, com Adam Holston, AIDS Demographics. E alguns de seus escritos sobre a crítica institucional, que eu acho que é o mais conhecido na história da arte, o mais utilizado, é sobre as ruínas do museu de 1993. Bom, e é isso. Douglas Crimp faleceu, mas deixou aí esse grande legado para a história da arte. Agora, comentando notícias do Brasil. A Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, a FLIP, que está acontecendo agora entre os dias 10 e 14 de julho, conta com uma novidade. A organização da FLIP anunciou o desejo de fomentar o desenvolvimento de atividades ligadas às artes visuais no itinerário do evento, para além daquilo que já acontece espontaneamente. É dessa forma que foi apresentado o projeto Terra Nova, que é um módulo de artes visuais que pretende realizar intervenções urbanas que interajam, que se integrem à cidade de Paraty. Próxima notícia. Notícia do dia 3 de julho. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná iniciou o restauro e reforma de sua sede, no centro de Curitiba. O prédio histórico de 1928, tombado pelo patrimônio cultural, terá restauro em toda a sua estrutura. Terá também a construção de um novo anexo para abrigar a biblioteca, adequações de acessibilidade, reserva técnica e um café. O último restauro que foi feito no prédio foi realizado em 1998, e o prazo para que a empresa vencedora da licitação conclua esse projeto é de 18 meses. E o dinheiro investido pelo governo do estado é de aproximadamente 5 milhões de reais. O museu foi criado em 11 de março de 1970, então ele já tem aí uma grande tradição, já há muitos anos de funcionamento, e é uma referência de pesquisa e documentação no estado, com um acervo de 1.800 obras de artistas brasileiros e estrangeiros. A sede estava fechada desde 2018, fechada para restauro, e por isso estava funcionando no Museu Oscar Niemeyer. Toda a parte de atendimento ao público, escolas e pesquisadores continua sendo mantido ao longo da reforma, assim como as exposições que estão sendo realizadas nas salas 8 e 9 do Museu Oscar Niemeyer. Mas enquanto em alguns lugares as coisas parecem melhorar um pouco, em outros parece piorar, né? Notícia do dia 26, as unidades do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, e Sousa, na Paraíba, tiveram a programação cultural cancelada, sem previsão de retorno. Os artistas que estavam com produções marcadas para esses próximos meses já foram avisados, e algumas fontes confirmam que já aconteceram demissões. Mas o Centro Cultural afirma que a medida não implica desligamento de funcionários. O que eles dizem é que no momento está sendo reestruturado o modelo de atuação, no intuito de modernizar a estratégia de funcionamento e ampliar parcerias com outras instituições. A justificativa da empresa para os artistas é do famoso contingenciamento dos recursos, que nada mais é do que um outro nome para corte, né?
próxima notícia do dia 28 de junho. Wagner Moura ganhou uma ação na justiça contra o jornalista Reinaldo Azevedo e a editora Abril. O processo por danos morais calcula o pagamento de R$80 mil ao ator. Hoje o Reinaldo Azevedo é colunista na Folha, mas na época ele era da Veja. E assim, eu sei que nos momentos atuais, né, as coisas estão muito malucas, e aí tem gente que antes a gente, né, discordava e tal, e aí começa a perceber que esse governo realmente é uma doideira, não dá para apoiar. Então, enfim, começam algumas pessoas que estavam ali num outro campo do espectro político, eles começam a enxergar essas maluquices, e aí começam a parecer mais razoáveis. O Reinaldo Azevedo é uma dessas pessoas, né, que antes estava aí fazendo diversas matérias e colunas escrevendo coisas contra o PT, esquerdalhas e não sei o quê, e agora ele parece estar uma pessoa mais razoável, mais, né, ali no centro, já sendo mais simpático com a esquerda, fazendo oposição ao Bolsonaro, mas é bom a gente não esquecer algumas coisas também, né? Em março de 2016, ele publicou uma reportagem intitulada Wagner Moura, o aclamado do nariz marrom, levou R$1,5 milhão do Ministério da Cultura. E a reportagem dizia que Moura teria arrecadado R$1,5 milhão para a montagem do espetáculo Esperando Godot. Consta nos documentos, no entanto, que o valor foi liberado via incentivo Lei Rouanet para a empresa Turbilhão de Ideias, Cultura e Entretenimento, e que esse valor seria utilizado para o custeamento de toda a produção de profissionais envolvidos no projeto. Então, Wagner Moura não levou R$1,5 milhão da Lei Rouanet, até porque, para quem não sabe como funciona a Lei Rouanet, é uma lei de incentivo fiscal, isenção fiscal. Então, você não realmente ganha dinheiro da Lei Rouanet, você tem que captar recursos com as empresas, e aí essas empresas que vão te dar o dinheiro, elas vão receber isenção fiscal. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, tem um episódio que a gente gravou ano passado, um episódio meio antigo, mas eu acho que ainda é relevante, que é a situação da arte no Brasil, que a gente gravou pro Expresso Café, o episódio 79. Então, se vocês quiserem ouvir eu e o Rodrigo falando um pouco sobre a situação da arte no Brasil, a gente comenta um pouco também sobre a Lei Rouanet, ouçam lá o Expresso Café. Nota do editor. Na notícia a seguir, a Alana faz referência às declarações do diretor de teatro Roberto Alvim, que foi indicado para a direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. No entanto, ao verificar a página da Funarte, quem consta como diretor interino do CEACEM é Nilo Augusto Barbosa Viana. Uma informação truncada e meio bagunçada nesse governo, quem diria, não é? Em todo caso, a Alana segue com os comentários sobre o texto publicado na página do Facebook do senhor Roberto Alvim. Pela atenção, obrigado. E lá na página dele do Facebook, ele publicou uma espécie de convocatória chamando os artistas conservadores de direita para poder lutarem contra uma arte de esquerda degenerada, e realmente propondo aí essa máquina de guerra cultural. E aí num outro post ele começa a escrever lá as diferenças entre uma arte de direita e uma arte de esquerda, como uma arte de direita sendo uma coisa maravilhosa, que busca a emancipação poética do espectador, e a arte de esquerda partidária, lacração e sei lá o quê. Enfim, é uma série de maluquices, né, que vocês podem imaginar. E assim, é doido porque sempre que acontece alguma coisa do tipo e o assunto do momento, né, vira arte, a gente sempre acaba ouvindo um monte de besteira, e dos dois lados, assim, né, inevitável. E aí, enquanto ele tava lá defendendo uma arte de conservadora, que é uma arte boa, algumas pessoas querendo defender a arte, né, falando que isso era impossível porque a arte não é conservadora, a arte ela é sempre transgressora e não existe uma arte de direita, não existe uma arte conservadora, e também não é bem por aí, né? A gente tem sim, né? Enfim, tem de tudo na arte, você vai encontrar de um tudo, inclusive arte conservadora. Inclusive,
saiu, não é exatamente uma notícia, né? É uma coluna do blog da Boitempo, que saiu no dia 1º de junho, escrita pelo Flávio Aguiar, e ele vai comentar um pouco sobre essa questão da arte na Alemanha nazista. Ele fala um pouco sobre esse colecionador de arte, o Hildebrand Gurlitt, não sei pronunciar, e as aproximações dele com o governo nazista, como que ele realmente saqueava, né? Acho que o termo saqueava essas obras de arte que Hitler chamava de arte degenerada, e para poder montar essa exposição e depois comercializar essas obras e vendê-las para outros países fora da Alemanha nazista ali, e ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro para o governo. E também a aproximação de alguns artistas, como Emil Node, que é o caso de um pintor expressionista que era simpático ao nazismo, que apoiava o nazismo, que foi filiado ao partido, mas que, por fazer parte do movimento expressionista, ele foi enquadrado aí nessa arte degenerada, porque Hitler não gostava de nada de arte moderna. Tudo que era arte moderna para ele era ruim. Então, ele foi perseguido, digamos assim, as obras dele, né, foram perseguidas, foram confiscadas, e aí ele meio que ganhou esse status, né, de mais um artista perseguido pelo nazismo, né, mas aí depois de um tempo descobriram cartas e, enfim, documentos antigos que mostraram que ele, na verdade, era um antissemita, apoiador do nazismo, que era filiado e que, enfim, não necessariamente, né, falando aqui de arte conservadora, mas ligando aí esses movimentos conservadores e arte, tem muito pano para manga aí de discussão. Inclusive, acho que isso daria um episódio bem interessante. A gente já tem um episódio falando de crise estética e crise política, que a gente comenta mais ou menos um pouco sobre isso, mas de repente um outro episódio mais específico sobre essas aproximações, sobre essa estética do fascismo, coisas assim, talvez seja interessante. Agora, para fechar, treta no mundo da arte. Você acha que não tem treta entre artistas e curadores? Achou errado. Tem bastante treta. Aracy Amaral publicou no site Arte Brasileiros uma crítica intitulada Uma Curadoria, que é uma crítica que ela escreveu sobre a exposição A Nordeste, que está atualmente no Sesc 24 de Maio. E basicamente, a crítica gira em torno de como a exposição é abarrotada de obras. Aracy diz que, abre aspas, região vasta em criatividade. O anseio, percebe-se, foi incluir tudo, mesmo se com dificuldade de apreensão pelos visitantes daquilo que está exposto. A ideia que passa é que nada deveria poder escapar aos curadores, mesmo se não digerível pelo visitante, que se sente envolvido num redemoinho que lhe empurra os olhos e ouvidos abaixo todas as expressões de criadores nordestinos, não distinguindo nenhum em particular. Assim, expressões populares, cordel, pintura figurativa, pintura concreta, arte conceitual, vídeo, em todos os níveis e dimensões, envolvem violentamente o visitante, que se sente física e visualmente tragado pela dificuldade do espaço atravancado em tentar, em vão, privilegiar um ou outro com o olhar que se perde pela montagem labiríntica que nos é proposta. E aí ela fala da dificuldade de localizar algumas obras que já são muito conhecidas, como as de Brenan, João Câmara e Miguel dos Santos. Ela diz que esse sistema de display acumulativo agrada alguns curadores, mas não é um consenso, e muitos não gostam porque se opõem ao didatismo que se espera de uma exposição que possa atrair um público diversificado. Ou seja, uma exposição que seja mais didática para um público que não é necessariamente do campo da arte, né? Bom, o que acontece é que os curadores não gostaram nem um pouco da crítica. Dias depois, Bituca Sundé, Clarissa Diniz e Marcelo Campos escreveram o texto-resposta com o título Uma Crítica. E aí eles dizem que, ao criticar o que seria uma exagerada abrangência da curadoria enquanto se lança a uma desvarada busca pela presença de artistas ausentes, Amaral desvia-se daqueles que efetivamente estão lá e das urgências em torno da inclusão no âmbito da arte e da prática curatorial. Se historicamente mulheres, indígenas, negros, e aí eles escrevem com X, então não dá para pronunciar, e trans, dentre tantos também com X, foram marginalizados e invisibilizados, também
escritos com X. Na vida social e na arte. É com dor e indignação que chegamos em 2019 com as mesmas estatísticas, numa incontornável evidência da perpetuação da colonialidade. E eu tenho um problema com quem escreve com esse X por motivos de não são legíveis, não dá muito para você ler. Se você é uma pessoa com deficiência, alguns leitores usados por pessoas cegas, eles não conseguem entender esse X, então eles não conseguem entender essa palavra, então as pessoas que são deficientes visuais, elas não conseguem ter acesso àquilo que está escrito. Então tem uma série de problemas aí que, apesar de, né, a intenção é ser realmente muito inclusivo, acaba sendo capacitista e excluindo uma outra parcela de pessoas. Então, eu acredito sim que a gente tem que ter uma linguagem que seja neutra, que seja mais inclusiva, mas que seja inclusiva de verdade, né? Não pode tentar incluir uns e acabar excluindo outros no meio do caminho. E aí, enfim, eles vão falar que a Aracy vai subestimar a inteligência do público, fala que ela tem esse corpo que é disciplinado pela razão pura, que tem esse olho já adestrado, que só consegue enxergar, só tem capacidade de enxergar aquilo que já é esperado. E aí eles finalizam dizendo que, assim como uma curadoria, uma crítica não é uma tarefa fácil a ser concebida, dando essa alfinetada na Aracy. E enfim, eu não vi a exposição, eu não sei quem tá certo, quem tá errado, depende do ponto de vista. Mas, de um modo geral, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essas exposições que são muito abarrotadas de coisas, porque realmente é meio difícil de você ver. Se você já tem alguma experiência de visitar exposições, eu não sei se a experiência é meio parecida, mas sempre que eu vou numa exposição dessa, que é muito abarrotada de coisas, eu saio extremamente cansada, assim, fisicamente exausta, mesmo fisicamente e mentalmente cansada, de verdade. E acontece boa parte das vezes de não conseguir ver tudo, porque realmente, se eu tentar ver tudo, eu vou passar muitas horas do dia e eu não tenho esse tempo disponível, eu tenho que ir mais de uma vez, não tenho condições. Então, eu costumo ter um pouco de problemas com essas exposições que são muito realmente abarrotadas de coisas. Eu prefiro que tenha um trabalho ali, de afunilamento, uma ideia um pouco mais reduzida para poder eu conseguir passar mais tempo com cada obra e, enfim, não ser uma experiência tão desgastante. Mas eu não vi a exposição, eu não sei exatamente como é que é, então, enfim, não sei a proposta, então fica isso aí. Tretas no mundo da arte, tá acontecendo, acontece sempre, é isso daí. E assim encerramos mais um Pataquadas. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e nos seguir no Spotify, porque assim você ajuda bastante a gente a crescer.
E é sério. A gente fica aqui produzindo os episódios e tal, e aí se vocês não falam com a gente não sabe se vocês estão gostando, se não estão, o que dá pra melhorar, o que não dá. Enfim, a gente gosta muito de receber feedback. Tem, tipo, o Rafael de Paula, que é do Expresso Café, que é ouvinte assíduo do Pataquadas e tá sempre me cobrando, inclusive, quando eu demoro pra lançar episódio. E isso é ótimo, isso é bom. Eu gosto quando as pessoas interagem, mandam recados e falam com a gente. Isso dá um incentivo muito grande pra gente continuar fazendo, porque senão parece, sei lá, que a gente tá fazendo aqui pro vento e que não tem ninguém ouvindo a gente. E a gente realmente gosta de, nem que seja um comentáriozinho, sabe? Não precisa fazer grandes comentários, mas alguns, sei lá, elogios, críticas, qualquer coisa que você quiser dizer, sabe? A gente realmente gosta. E a gente gosta bastante também quando vocês indicam a gente para outras pessoas, porque assim a gente cresce. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Então espalha a palavra do podcast por aí, incentiva as pessoas a ouvirem podcast. Podcast é muito legal e eu sou Não Pode Tocar. E para falar com a gente é só mandar um e-mail pro nãopodetocar@gmail.com ou falar com a gente no Twitter, o Twitter do Tio e também, Não Pode Tocar, ou tem os nossos perfis pessoais também, que estarão todos linkados no post do episódio. E acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de ter acesso a todos os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas, produções audiovisuais, fotografias, enfim, diversas produções aí dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau! Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina Vamos falar de tá vôlei? classificada, né, para semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá.